E desde já vou me apresentar. Alguns me conhecem, outros não. Eu sou o presbítero Marco, faço parte da Igreja Metodista Ortodoxa, pastor Cláudio Silva, né? E hoje ele me pediu para estar aqui representando, porque ele está fazendo a mudança dele de volta para o Frade, que ele mora lá no Parque Mambucaba, e com isso ele está tarefado, né? Não para Deus, mas é a questão porque ele tem até amanhã para ele poder se mudar. Então ele está nessa correria aí, peço perdão desde já, né, por ele não estar, e espero representar ele, né, através do Espírito Santo de Deus neste lugar, amém? Amém? Eu quero te convidar, junto comigo, a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 22, somente um versículo 14. Mateus 22, capítulo 22, versículo 14. Todos encontraram? Amém? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Fale junto comigo. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Agora põe sua mão no seu coração, se assim você desejar, e diga assim: Senhor, eu fui chamado, mas eu sou escolhido. Eis-me aqui, faça segundo o seu querer. Usa-me segundo a sua vontade. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Se você deseja, dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia. Sabe, meu amado, esse é um versículo um pouco complexo, porque muitas das vezes as pessoas entendem que ser chamado e escolhido vai ser só no momento que Jesus Cristo voltar. Mas o momento é hoje também. E dentro desse versículo, se a gente for dar uma passeada um pouco na Bíblia, voltar um pouquinho lá atrás, você vai ver que Deus chamou a Noé. E no meio de todo aquele caos, todos aqueles problemas que estavam acontecendo no passado, Deus chamou Noé. E quando Deus falou que ele iria acabar com a raça humana, e ali Noé se prontificou, e aí ele chegou e foi ver no meio do povo, né? E Deus viu que o pecado estava tão grande, que ele queria dizimar, ele queria acabar com toda a sua criação, ou seja, o homem. E ali ele escolheu a Noé, porque viu no coração de Noé que era um homem que estava voluntário a fazer a vontade de Deus. E quando ele chamou a Noé e pediu para que Noé começasse a construir a arca, ali aquele homem não viu impedimento nenhum. Imagina você estar num local onde não havia água alguma, ou rio, mar nenhum próximo, e de repente Deus te chama e manda você começar a construir uma arca. Talvez para muitos seria loucura, mas para Noé, que era um homem que obedecia e conhecia Deus, ele fez segundo a vontade de Deus. Agora, o interessante é que quando Deus chamou a Noé, estava ali ele e seus 3 filhos, sua esposa e as suas 3 noras. E quando Deus fez com que Noé construísse a arca, ele concluiu, Deus começou a enviar os casais de animais, né, para entrar na arca. Agora, o que eu quero trazer para dentro disso é que quando ali começou a entrar os animais, né, Deus colocou debaixo da cobertura de Noé, para que Noé cuidasse, para que Noé tratasse daqueles bichos. E ali entrou ele, a sua família, e fechou-se a porta. Agora, o que acontece? Vamos conjecturar que dentro daquela arca havia várias espécies de animais. Agora você imagina, você ia alimentar um cavalo, a vaca, você ia alimentar ali as aves do céu, né? Até aí está tudo fácil, né?
Agora imagina você ir alimentar os animais que eram ferozes. Você imagina, né? Estou conjecturando, não está na Bíblia, mas você imagina você ter que ir muitas das vezes lidar com situações adversas do que você está acostumado a lidar. E aí de repente você vai cuidar de um animal mais tranquilo, outros são piores. De repente algum ali queria, né, uma cobra querer dar uma picada. Mas aí você vai falar assim, mas aonde ele quer chegar com isso? O que eu quero trazer nesta noite para você, meu irmão, é que a igreja é a arca do Senhor. Não estou dizendo que ninguém aqui é animal, não me entenda desse lado. Eu quero dizer que Deus te chamou para dentro da arca. E em meio a todos esses problemas, toda essa tribulação que está acontecendo aí fora, Deus escolheu você para estar na arca. Agora, o chamado. Muitas das vezes você foi escolhido, mas dentro da arca você tenta entender qual é o seu chamado. Qual é o seu chamado dentro da arca? Talvez no seu coração você está aí assim, dizendo, olha, mas eu ainda não me encontrei. Tudo bem, a arca era grande, né? Tinha muitos espaços dentro da arca para você se movimentar. Até o momento que você ia entender que você lidava melhor com algumas situações dentro da arca do que com outras, né? Que muitas das vezes o seu dom, o seu chamado não era para cuidar dos leões, nem tampouco para cuidar dos animais ferozes, mas era para cuidar dos animais que eram mais calmos. Aí, nessa noite, o que eu quero dizer para você é que quando Deus chama a cada pessoa para dentro da sua casa, quando Ele chama, Ele te escolhe lá fora, no meio, mas é porque Ele já tem um chamado preparado para você dentro da sua casa. Amém. Aí você fica perguntando, mas qual? Talvez alguns foram chamados simplesmente para ficar no banco, mas no banco intercedendo, no banco cuidando, no banco ajudando, porque ajudar é não ter a pretensão de ser o primeiro, mas sim de colaborar. Muitas das vezes as pessoas acham que ajudar é somente se ela tiver uma posição eclesiástica, se ela tiver uma posição dentro da casa de Deus, se ela ministrar, se ela louvar, se ela pregar, se ela orar. Mas Deus muitas das vezes te chama para você ser um colaborador na obra dele. Essa é a diferença. Talvez você sentado está fazendo mais e Deus está olhando dentro do teu coração e está vendo que você está fazendo com vontade, do que muitos que muitas das vezes estão à frente, mas faz porque é obrigado. A obra de Deus, ela não é algo obrigatório, ela é algo que tem que vir de dentro do coração, espontaneamente. Talvez para aquele homem ali, né? Quantas pessoas passaram e olharam para Noé e falaram: esse homem é maluco, é doido. E ele ali fazendo a vontade: mas Noé, o que tu está fazendo aí? Estou fazendo uma arca. Mas que arca é essa? Aqui nem tem água. E começou a rir da cara dele. Talvez, meu amado, muitas das vezes você está fazendo a vontade de Deus num dia quente que nem esse, você vindo para a casa de Deus e algumas pessoas falando no meio da tua cabeça aí pelo caminho, dizendo o seguinte: olha, você é doido, um calor desse, vai para a igreja para quê? Fica dentro de casa, bota a TV na varanda, vai assistindo fresquinho, liga o ventilador, fica sentado, toma um suco. Mas, meu amado, eu quero dizer uma coisa para você nesta noite: maior é aquele que está em nós do que o que está lá no mundo. Muitas das vezes as pessoas estão querendo, como foi dito aqui, e eu prestei bastante atenção, eliminar a tua fé. Querem acabar com os seus sonhos, seus projetos, os talentos que Deus depositou sobre a tua vida. E muitas das vezes é assim que começa. Diz que é como fosse um campo minado. Você entra no campo e daqui a pouco tem uma mina desse lado, alguém falando: deixa de ser bobo, sai da igreja, o que você está fazendo lá? Aí você sai dessa mina, começa a andar para o lado de cá, aparece outro querendo dizer: ah, não vai hoje não, fica em casa, eu ia fazer uma visita para você e agora você vai para a igreja? Não vou mais. E aí é aquele momento que você fala assim: hoje eu vou à casa de Deus, que Deus vai falar comigo. Aí parece que chega aquela visita, parente. E aí você fala assim: e agora? O que eu faço? Vou ou não vou? Meu amado, eu não sei quanto você, mas uma coisa é certa: meus pais não moram aqui, moram no Rio.
Mas se os meus pais chegam na minha casa hoje e eu tenho culto, eu falo para eles assim: fica à vontade, mexe na geladeira, abre o armário, come o que quiser, eu estou indo para a casa do Pai. Quer vir junto comigo? Não? Então pode ficar à vontade dentro da minha casa. Sabe por quê? A salvação é individual. A salvação é sua. E Deus, quando chamou, não chamou os seus parentes para ser o representante da casa diante de Cristo. Ele chamou você. Ele chamou você para que você seja pastor dentro do seu lar, para que você seja um evangelista dentro do seu lar, para que você seja um diácono, uma diaconisa, para que você comece a fazer a obra primeiramente lá na sua casa com a sua família. E para isso, meu amado, nós temos que buscar a face do Senhor. Para isso nós temos que nos alimentar. Para isso nós temos que nos fortificar. Para isso, se você acha que no meio da sua armadura você vai falar: Senhor, mas as batalhas são grandes, eu tenho passado por muitas lutas, eu tenho passado por muitas dificuldades, mas peça ao Senhor nesta noite para que Ele venha fechar todas as brechas da sua armadura, para que Ele venha trazer sobre a tua vida um bálsamo, um unguento, para que possa sarar as feridas dos campos de batalha. Porque é assim que Deus faz sobre a tua vida, meu amado. Deus fala o seguinte, que quando a gente abre a nossa boca e confessa a Ele, né, Ele é misericordioso para te dar o galardão. Ele é bom, sabe, para agir sobre a tua vida. E o que eu quero dizer com isso? Quando você abre a tua boca e você fala: Senhor, mas a luta está muito grande, Deus fala para você nesta noite: mas sou eu que estou no meio da batalha junto contigo, sou eu que vou trazer a vitória para você, sou eu que lá no final você verá a sua vitória brilhando nas tuas mãos. Muitas das vezes, meu amado, nós não entendemos o que muitas das vezes parece loucura para nós, para Deus não é. Sabe, quem entenderá a mente do nosso Deus? Quem consegue entender os seus pensamentos, né? São mais altos do que os nossos pensamentos. Quem conhece os sonhos e os planos de Deus para a nossa vida? Ninguém, meu amado. Sabe o que eu quero dizer? Quando você está no centro da vontade de Deus, você vai viver o bom e o melhor que Deus tem preparado para você. Levanta sua mão para os céus assim, ó. Diga assim junto comigo: Senhor, eu quero estar no centro da sua vontade. Faça sobre a minha vida o seu querer, em nome de Jesus. Sabe, meu amado, aí a luta está grande. Imagina um homem no meio do deserto carregando madeiras que para uma pessoa não conseguia carregar. Hoje é fácil. Para quem trabalha com madeira sabe muito bem. Tu pega uma serra circular, um antigo tipo, né? Uma plana elétrica, olha, você faz maravilhas. A ferramenta na mão do profissional, a ferramenta certa, ele faz maravilhas. Mas você imagina naquele tempo, ele tem que entalhar todas as madeiras. Ele tem que ir ali com seus filhos, 3 filhos, levantar todas aquelas madeiras e começar a fazer aquela arte. Passo a passo. 100 e poucos anos fazendo nada. Talvez você está falando aí: Senhor, está demorando. O Senhor me prometeu várias coisas. Eu estou na tua presença, mas ainda não aconteceu. Mas eu quero dizer uma coisa para você: espera mais um pouquinho, porque quando vier, você vai cantar o hino da vitória. Ah, mas estão falando, Deus, que eu sou maluco. Eu já contei os meus sonhos, meus projetos para outras pessoas, que o Senhor prometeu que vai acontecer na minha vida, e até agora nada. Estão caçoando, estão rindo de mim. Mas Deus manda dizer para você que Ele prepara uma mesa no meio do deserto para sentar você e os seus inimigos para comer junto, em nome de Jesus. Sabe, meu amado, não desista não. Prossiga, porque o chamado sobre a nossa vida, e Ele é maior do que ser escolhido. E sabe, quanto mais você se dá à obra de Deus, quanto mais você se entrega para fazer a obra, maior você será cobrado. Quanto mais você se entrega, mais você é cobrado. Cobrado de quem? Cobrado daqueles que estão próximos de você, do seu pastor, cobrado de Deus, porque é mesmo, a cobrança vem todo o tempo, sabe? Mas aí você fica entendendo que muitas das vezes o chamado que está sobre a tua vida não começou somente no momento que você levantou as mãos e aceitou o Senhor Jesus, não. O chamado que está sobre a tua vida começou lá no ventre da sua mãe. Foi lá que Ele te chamou. Você imagina a luta? Você imagina a luta para Ele chegar ali no ovário? Você imagina a dificuldade que foi?
Em meio a 5 milhões, foi você que Deus escolheu. Foi você que ele já tinha um nome, a cor dos seus olhos, a cor do teu cabelo, a sua estatura, a sua cor. Deus já sabia quem era você antes de ser formado no ventre da sua mãe. Então, meu amado, toda vez que alguém tentar te assassinar, toda vez que as lutas estiverem fortes demais, comece a lembrar disso que eu estou falando agora, que Deus te chamou para uma grande obra. Lembra de Neemias? Neemias, deixe ser doido. Você não está vendo que os muros estão caídos? Você não está vendo que está tudo derrubado? Você não está vendo que a cidade está acabada? O que você está fazendo aí? Desce daí. Mas olha a palavra: estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Quando falar isso para você, bata no teu peito e diga assim: eu estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Talvez aí na sua cabeça você está falando: mas eu não estou fazendo nada. Tá sim. Você está somando em gênero, graus e números. Sabe, igreja, meu irmão, não é ser inchada. Porque a igreja inchada, uma hora ela esvazia. Mas a igreja que ela vai crescendo lentamente, mas vai sendo adquirido o povo, e o povo vai sendo trabalhado dentro da palavra, eles crescerão. Dentro da oração, eles crescerão. Dentro da escola dominical, eles vão crescer. Existe lá nos Estados Unidos um pastor, eu não estou lembrado o nome dele agora, que ele falou que os 3 pontos para uma igreja crescer é oração, escola dominical e palavra. Quando a gente prioriza essas 3 coisas na nossa vida, a igreja cresce. E sabe quem é a igreja? Você. Você é a igreja. Deus te chama nesta noite para o crescimento desta igreja, amém? Deus chama, meu irmão. Deus quer enlarguecer as portas. Deus quer enlarguecer o tempo. Mas para isso Ele conta com cada um. Para isso Ele conta que vocês somem, que vocês pensam sempre a direção do que se deve ser feito. Deus sempre gosta disso. Estar no centro da vontade de Deus é ouvir a voz de Deus falando com você, é ouvir o que Ele quer para a sua vida e para a igreja. Estar no centro da vontade de Deus é quando Ele falar assim: eu preciso de você. E você diz assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Você imagina Isaías, homem de lábios impuros, né? Mas estava ali quando Deus falou assim: e agora? Quem enviarei? Ele falou essa palavra: Senhor, envia a mim. Mas ele falou: mas eu sou um homem de lábios impuros. Talvez você fica querendo muitas das vezes achar que suas falhas e seus erros são maior do que a obra de Deus, maior do que aquilo que Deus preparou para a sua vida, daquilo que Deus preparou para você. Mas para isso a gente tem que confessar, né? Não existe pecado em oculto para Deus. Não existe, meu amado. Existe aquilo que a gente não consegue abrir os nossos lábios e declarar para o Senhor. E é muitas das vezes essas coisas que nos atrapalham de fazer a obra de Deus. E Deus muitas das vezes fala assim: é contigo que eu quero fazer a obra. E você fala: para mim não dá, Deus, é você. E aí você fica saindo de ladinho. E Deus fala: peraí, você, estou chamando você. O que você está fazendo aí atrás? Lembra de Jonas, profeta? E aí Deus chama Jonas e fala para Jonas: Jonas, vai em Nínive, chega lá e prega para aquele povo. Prega para aquele povo. E aí Jonas, eu vou te contar o que aconteceu com Jonas. Jonas era profeta, mas Jonas era patriota. Jonas honrava a camisa dele. Não, eu vou lá para aquele povo, nada. Toda vez que a gente está aqui bem no melhor, no momento da nossa colheita, aquele povo atribulado, endemoniado, sai daquela cidade, vem até aqui, saqueia tudo que a gente tem, leva embora. Está doido? Nada, eu quero mais que esse povo todo vá para o inferno. E ainda por cima, quando chegava naquela cidade lá, eles tinham ritual de canibalismo, né? Chegava lá: você veio fazer o quê aqui? Veio falar desse Deus aí? Vamos derrubar ele aí, vamos matar esse cara aí e acabar com ele. Pendura a cabeça dele numa lança aí, deixa aí, como exemplo. E ele pensou o quê? Não, vou descer a Jope, né? E vou embora lá para o lado da Espanha, porque a cidade que ele estava indo era para a Espanha. E aí,
Quando aquele homem chegou ali embaixo no porto, que ele olhou, né? O primeiro barquinho que ele viu, ele falou: é esse aqui que eu vou entrar. Sabe o que eu entendo, meu amado? Que aquele barquinho ali foi uma catástrofe para quem era o capitão do barco. Foi horrível, né? O que eu quero dizer com isso? Muitas das vezes, pastor, o ministério está aberto a todos, mas muitas das vezes vem aqueles que só é para atrapalhar. Somar que é bom, fazer vontade de ser profeta na casa de Deus, não quer, né? Quer cargo, quer posição, mas não querem fazer a obra de Deus. E aí, meu amado, começa a vir a tempestade. Vem a tempestade, o capitão do barco sofre, e aí as pessoas, todo mundo que está dentro do barco começa a sofrer, começa a passar por umas situações e começa a falar assim, né? Lançado sorte, e começa a falar: Deus, o que está acontecendo? E aí Deus fala assim: o que está acontecendo? É que tem um profeta dentro da tua casa que eu quero usar, e ele não quer fazer a minha vontade. E aí o que eu quero dizer nesta noite? Mamá, não invente desculpa para a obra de Deus. Não invente desculpa, porque Deus não aceita desculpa. Deus fala na sua palavra que aquele que põe a mão no arado e depois olha para trás, Deus não se agrada. Sabe o que eu quero dizer nisso nesta noite? Levanta a sua mão assim, começa a olhar para a sua mão. Olha aí, as duas mãos. Começa a ver as duas mãos, olha na sua frente. Está faltando algum dedinho aí? Não? Está perfeitinho? Tá? Agora, Deus colocou uma ferramenta na sua mão. A ferramenta é para você ceifar. Agora, se você crê que essa ferramenta está na sua mão e ela não está enferrujando, dê a sua melhor salva de palmas para o Senhor, Rei do Rei. É essa ferramenta que está aí. O Senhor te chama para o arado, para que você olhe para o arado e não olhe para trás. Faça a vontade de Deus, meu amado. Aí Deus quer te usar. Pede dons, pede talentos. E quando Deus derrama, né? E fala assim: agora faça a minha vontade. Não quer fazer. E Deus fala para você nesta noite: filho meu, filha minha, faça a minha obra. Faça aquilo que eu te chamei para fazer. Seja obediente à sua liderança. Seja obediente a Deus. Peça a direção ao Espírito Santo. Peça a Ele: Espírito Santo, abra o meu ouvido espiritual que eu quero te ouvir. Porque muitas das vezes abrimos nossos ouvidos, né, para ouvir o que os outros falam, mas não esquecemos de abrir os nossos ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo está falando. E muitas das vezes, como diz lá em Tiago, nós temos que ser pronto para ouvir e tardio para falar. Falamos demais, falamos tanto, e depois fala assim: mas o Espírito Santo não fala comigo. E o Espírito Santo fala: eu falo, é você que fala demais e não deixa eu falar contigo. É você que fala tanto que eu não consigo nem transmitir o que eu quero falar contigo. Mas o Espírito Santo usa todo mundo. Mas, meu querido, o Espírito Santo quer te usar. O que eu estou vindo fazer nesta noite aqui, o que o Espírito Santo está bradando no meu coração, ele está falando assim: no meio de vós há muitos que eu quero usar. No meio de vós há muitos que eu quero colocar as palavras no seu relato. Fala assim: mas eu não sou pregador. Mas Deus vai colocar aquilo que está no seu coração na ponta da tua boca para você falar. Para isso, alimento. Para isso, a palavra, né, diz que a gente aprende a palavra pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Sabe, meu amado? É isso. Dê valor à palavra, ouça mais a palavra, preste atenção naquilo que Deus tem te chamado. O chamado é maior do que a sua vida. Lembra o que Paulo falou? Porquanto não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Já imaginou isso? Parece loucura, não parece? Parece loucura. Como Cristo vai ser maior do que a minha família, maior do que a minha casa, maior do que o meu trabalho, maior do que o meu carro? Mas é isso mesmo. Você já imaginou se Cristo falar para você nesta noite, falar assim: eu quero te levar para longe daqui. Eu vou te tirar desta terra e vou te levar para outra terra. O que você vai dizer? Mas espera aí, eu vou sair do meio da minha parentela, Jesus? Não, aqui eu tenho casa, aqui eu tenho casa própria, aqui eu tenho meu trabalho. Para onde o Senhor vai me levar? Mas, meu amado, quando fala que Abraão é o pai da fé, não é à toa. Porque Deus, quando chamou Abraão,
Ele falou assim, ó, saia do meio da tua parentela e vá para a terra que eu te enviarei. Você imagina, a família de Abraão não tinha dinheiro. O pai dele, Tera, segundo estudiosos, era uma cidade ali onde existia idolatria tremenda. Uma cidade onde Tera, ele fazia imagens. Ele fazia vários tipos de esculturas para vender. Você imagina, Abraão já tinha dinheiro, o pai dele tinha dinheiro. Tanto é que quando Deus chama Abraão e tira ele do meio da parentela e leva ele e põe na terra que ele prometeu, ele já tinha ali seus servos, né? Diz assim a palavra do Senhor, ele tinha riqueza, e aquele homem estava naquele lugar. E ele foi para ali, e ali ele habitou e fez a vontade de Deus, e Deus fez ele prosperar naquela terra. Sabe o que eu quero dizer com isso? Você está numa terra onde você vai prosperar. Que terra é essa? Essa aqui, onde você está. Seja obediente. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus e você prosperará. A palavra lá em Isaías 1,19 diz: olha só o que Deus faz. Ele te faz uma proposta e depois ele te faz uma proposta e te põe uma condição. Ele diz assim: se quiseres. Olha o que ele está falando. Está fazendo uma proposta. Você quer? Quantos querem isso aqui? Amém? Aí ele põe uma condição: se quiseres comer o melhor desta terra. Mas primeiro ele fala: se quiseres e ouvir e obedecer, comereis o melhor desta terra. Eu quero dizer com isso, meu amado, se você quer o melhor de Deus, e você quer obedecer, e você quer ouvir o que Deus tem para falar para você, você vai comer o melhor desta terra neste tempo. É neste tempo, sabe? Para isso demora um pouquinho, mas demorar um pouco é estar no centro da vontade de Deus. Estou repetindo várias vezes: no centro da vontade de Deus. Você imagina um homem que, para receber todas as suas bênçãos, teve que trabalhar 21 anos. Você tem coragem? Tem coragem de trabalhar 21 anos para receber o que Deus tem preparado para você? Eu estou há 10 anos morando aqui neste lugar chamado Angra dos Reis, e os primeiros 5 anos de dificuldade. 10 anos. 6 começa a ficar razoável. Hoje eu posso dizer uma coisa para você: as promessas que Deus me fez há 13 anos atrás estão começando a acontecer hoje. Talvez você comece a pensar assim: poxa, mas tanto tempo. Primeiro Deus vai te tratar, como foi falado aqui pela irmã, pela pastora. Você, para receber a bênção, você tem que ser tratado. Você primeiro tem que estar em posição. Não adianta nada falar assim: Deus, eu quero uma porta de emprego abençoadora. E Deus vai lá, abre a porta, te bota lá e você não tem estrutura. Você vai passar 1 mês, 2 meses dentro do emprego, daqui a pouco está fora, e aí vai querer ainda culpar Deus. Vai falar: Deus, que porta é essa que o Senhor falou que ia abrir para mim como promessa e não dura nem 2 meses na minha vida? Deus é Deus para quando Ele faz acontecer, a promessa dele se cumprirá sobre a tua vida. A promessa de Deus não é tarde, ela não é uma coisa falha não, meu irmão. Ela não é uma coisa que vem pela metade não. Deus não dá nada pela metade. Quando Deus dá, Ele dá a obra dele por completo na sua vida. Deus, quando promete, Ele cumpre, mas cumpre por inteiro. Mas também, olha só, Deus coloca uma condição. Qual é a condição? Deus não aceita ninguém em cima do muro, meu irmão. Ou você é ou não é. Ou você se dá por inteiro para Deus, ou Deus não aceita metade. Deus não aceita metade. Deus, quando quer, Ele quer o todo. Ele quer toda a condição para Ele. Falar assim: olha, Deus, eu sou de Jesus. Ah, eu sou de Jesus, amém. Mas aí, fala: Jesus, vem comigo. Aí vai com Jesus, vai te acompanhando para sua casa. Levantou a mão, aceitou Ele, falou: ó, o Senhor é meu Senhor, sou seu servo. Aí Jesus: beleza, então hoje habitarei na tua casa.
Eis que estou à porta e bato. Se abrir, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Sabe o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo assim: eu quero entrar na tua casa. Mas entrar na sua casa não é ser convidado e ficar na varanda. Jesus, não entra na minha casa não, que está quente demais, fica só aqui na varanda, tá bom? E na hora de dormir, fecha a porta e deixa Jesus lá fora. Aí fala: não, Jesus, o senhor entra até aqui na sala, mas lá na cozinha, no quarto, nos outros cômodos não vai não. Sabe o que eu quero dizer? Deus não aceita pela metade. Deus ou é tudo, ou então Ele não é nada na sua vida. Fale comigo: Deus ou é tudo, ou não é nada. Porque não tem como ser, não tem. Deus não faz paredinha de meia com pecado. Deus não faz paredinha de meia com situações que Ele não está. Porque aonde é santo não pode habitar o profano, aonde é santo não pode habitar o pecado. Ou você chama Deus para estar dentro da tua casa e ser totalmente santo a tua casa, ser o templo dele, para ele habitar, e quando você sair, ir para o seu trabalho, ir para onde você for, falar: Senhor Jesus, venha comigo. Vou sair para resolver algumas coisas, mas eu quero que o Senhor venha comigo. Senhor Jesus, eu vou trabalhar, mas eu quero que o Senhor venha comigo. Senhor Jesus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Assim disse Josué, em meio a toda aquela tribulação, todo aquele problema que estava acontecendo, Josué falou: vocês já ouviram Moisés falar tanto, hoje ele não está aqui, mas vocês viram ele falar, ensinar, trazer a verdade, trazer os mandamentos, trazer as leis, e vocês não querem saber. Então o problema é de vocês, mas uma coisa é certa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe o que eu quero dizer com isso? Em meio a tudo que está acontecendo ao nosso redor, mas tem igreja aí que está fazendo isso. O problema da igreja que está fazendo: faça a sua parte com Deus e vocês prosperarão. Faça a sua parte com Deus e vocês serão abençoados. Sabe por quê? Não estamos aqui para pregar a teologia da prosperidade. Não estamos aqui dizendo assim: traga teu tudo que Deus te dará em dobro. Não, meu amado, não é assim não. Deus quer dizer para você o seguinte: faça a minha vontade e vocês prosperarão. Faça a minha vontade e as promessas se realizarão. Faça a minha vontade e vocês serão benditos nesta terra. Não é isso que Deus manda dizer? Não é isso que Deus fala todo o tempo? E muitas das vezes nos esquecemos. Falamos: mas Senhor, lembra de mim. E Deus está falando: meu querido, meu amado, quando você está deitado lá, dormindo na sua cama, eu estou trabalhando para que o próximo dia seja melhor para você. Eu estou trabalhando para que eu venha tirar os laços de morte, os livramentos que tem preparado para a sua vida, mas eu vou cortando tudo pela frente. Talvez a gente não entenda, meu amado. Nós já somos prósperos, nós já somos ricos. Riqueza não é aquilo que você vai ganhar lá na frente, mas sim aquilo que Deus já colocou sobre a sua vida e você tem vivido com Ele. Isso é ser próspero. Ser rico é saber a cada momento, a cada dia que você acorda e você olha para o lado, esposa, filho, marido, estão tudo bem. Você olha os seus familiares, dá uma ligada, pai, mãe, como é que vocês estão? Estão tudo bem. Você sabe que isso é ser riqueza. Isso é saber que as promessas de Deus estão chegando na tua tenda, elas estão chegando na tua casa, elas estão chegando na tua porta. Isso é saber que vocês são prósperos, que vocês são ricos. Talvez, meu amado, Deus fala que a gente não deve invejar as coisas dos ímpios, porque preparado está para aqueles que ainda olhos nenhum viram o que o Senhor tem preparado para a nossa vida. Aleluia. Talvez muitas das vezes você está contemplando que uma pessoa comprou um carro, comprou ali uma lancha, e você olha e fala: o cara é cheio de dinheiro. Mas Deus manda dizer para você que Ele é dono do ouro e dono da prata, e maior é aquilo que Ele pode derramar sobre a sua vida do que a traça pode corroer lá fora. Aleluia. A gente não entende isso. Eu vejo muitas das vezes, meus amados, que tem pessoas que recebem o pagamento e falam assim: está aqui, essa merreca, essa filha espeta. Olha quanto eu recebi. Meu contra-cheque parece até um cebolão. Quando eu abro, eu começo a chorar. Mas aí, meu amado, se esquece que o que Deus te deu é bênção para a sua vida. E muitas das vezes reclama tanto da merreca, mas na hora de tirar o dízimo e a oferta, nossa, que luta, condutivo. Faz tudo, paga tudo, o que sobra agora é de Deus. Olha só, não era nem essa parte que eu ia entrar, mas Deus está mandando dizer isso aqui. Sabe, meu amado,
Deus conhece o teu coração. Talvez você fale assim: Senhor, mas eu só tenho só isso aqui, ó. Mas você viu aquela viuvinha quando chegou com as suas moedinhas? E lá, ó, um monte de fariseu carregando sacola de moeda lá, chegando lá, ia lá andando, e Jesus olhando para a cara deles. Aí vem aquela viuvinha com as suas moedinhas, chegou lá, colocou, deve ter agradecido muito a Deus ainda por ter conseguido dar. E quando ela virou as costas, Jesus falou: essa sim está dando o seu tudo. Essa está dando tudo. Imagina o Espírito Santo bradando no coração de Jesus, falando: essa deu tudo, Jesus, essa deu tudo. Sabe o que eu quero dizer com isso? Não é valor do nosso tempo financeiro, não, mas é o espiritual. Quando você dá o seu tudo de coração para Deus, Deus reconhece lá de cima, e os anjos começam a se alegrar diante da presença do Senhor, e Deus se alegra e fala: Jesus, foi essa a sua missão lá na terra, foi isso que eu te enviei, para que você prepare verdadeiros adoradores, que me adorem em espírito e em verdade. Deus, quando diz a palavra lá em João, que fala que Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que adorem o Pai em espírito e em verdade. Sabe o que eu quero dizer com isso? Nesse momento, os céus estão abertos sobre a nossa cabeça, o trono de glória está lá, à sua direita o Filho, o Pai sentado, olhando para a terra e procurando no meio de todos vocês os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e verdade. Quantos adoradores nós temos aqui nesta noite? Então aplauda o nome do Senhor bem forte. Adorar, meu amado, é adorar com o que você pode fazer para Deus. Deus não olha condições, não. Ele olha o que você pode fazer. Porque o que você não pode fazer, Ele levanta outro para fazer. Aleluia. Levanta. Aí falar: mas eu sou presbítero. Sou presbítero Marco. Eu posso fazer. Se eu quiser fazer, eu faço. Se eu não quiser fazer, eu não faço. E acabou. Não. Deus vira e fala assim: você não quer fazer, não? Eu levanto o outro e vai fazer no seu lugar. Lembra de Balaão? Eu gosto muito dessa passagem. Está lá: homem, profeta, mercenário. Não é verdade? Mercenário. E aí sabe o que aconteceu? Está lá: profetiza contra o povo de Israel que eu vou te pagar uma quantia. E aí Deus está lá: Balaão, não vai, Balaão. E Balaão, ouvido tampadinho. Aí vai lá o cara, Balaão fica lá: vou, não vou. Aí daqui a pouco levanta, pega lá o jumentinho, senta em cima e começa a ir em direção a Jerusalém. No meio do caminho, Deus usa a mula para falar com Balaão. Jesus! Sabe o que eu quero dizer com isso? Aquela passagem que diz que eu acho aquilo triste e me dói lá dentro. Se você não clamar e você não pregar, as pedras clamarão no seu lugar e pregarão. Já pensou? Você pode ser usado por Deus a hora que Deus quiser. E aí você passa na rua e está lá uma pedra grandona gritando: eis que Jesus está voltando, arrependei-vos e vinde para o Senhor. Misericórdia. Isso é um alerta, meu amado. Não invente desculpa para fazer a obra de Deus, não. Se entregue de cabeça. Quanto mais você se dá na obra, que foi dito aqui que é um versículo da minha conversão. E esse versículo, antes de eu ser evangélico, ele falava muito no meu coração, porque eu li num folhetim. Olha só, evangelismo sem palavra. Tremendo, né? Uma pessoa, domingão, eu parado lá na Baixada Fluminense, onde eu morava, na entrada, porque eu morava numa avenida, a rua principal, uma avenida sem saída. E domingão, de manhã, eu e os jovens, tudo parado lá, meus 14, 15, 16 anos. E todo domingo, nesse decorrer, passavam umas pessoas de terno e gravata, vinha, dava o folhetim. Eu não jogava fora, não. Botava no bolso. Não lia na hora, botava no bolso. E ainda ficava assim: caramba, esse pessoal é doido, bicho. São maluquinhos da Silvia. Esse sol que fez hoje aí, faz conta domingo de manhã. Eles andando, panfletando.
Eu falo, são doidinhos, né? Ô, gente maluca é essa? Andando, dando um folheto num sol desse. Viu lá o cara derretendo? Camisa dele aqui na frente era uma cor, já estava virando outra, de suor. Eu falo, tá doido, gente. Mas aquele folheto que eu pegava e cada dia eu lia uma coisa, aquela semente começou a ser lançada no meu coração. Até que um dia eu ouvi um versículo que dizia assim: buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos seguirão. E começou a bater dentro do meu coração. Já estava cansado de mentira, de falsas promessas, de sonhos frustrados, jovem. Mas aí, dos meus 14, a minha conversão aconteceu aos 29 anos. Muito tempo, né, pastor? E aí, começou de novo a vir esse versículo no meu coração. Eu não digo que é coincidência, não. Eu falo que é Jesus, ciência. A ciência de Jesus sobre a nossa vida. Começou a vir várias vezes o mesmo folheto e começou aquilo a bater dentro do meu coração. Imagina, você está cansado das mentiras, das falsidades, das pessoas que têm te magoado aí fora, né? Das desilusões, as coisas que aconteceram que vieram só te trazer frustrações. E aí você começa a ouvir esse versículo: buscai, 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 buscai. Que reino é esse? Comecei a falar no meu coração: que reino é esse? E sabe o que aconteceu? Deus falou para mim assim: aceito a tua proposta. Vou te mostrar que reino é esse. Agora me busque e eu vou te mostrar o reino. E aí logo em seguida Deus já começou a falar para mim: mas quando você me buscar de todo o seu coração, você verá a minha justiça sobre a tua vida. Bem-aventurado aqueles que são injustiçados, porque esses que têm sede de justiça, Deus irá saciar a sua sede. Bem-aventurados os pacíficos, né? Os calmos de coração, porque esses verão o reino de Deus. Você está sendo perseguido? Você está sendo injuriado? Você está cansado de tudo que está acontecendo aí ao seu redor? Mesmo estando dentro da igreja, você tem visto situações, tem te caluniado, tem dado tapa na tua cara sem a mão. Mas sabe o que Paulo fala? Dá a outra face. Jesus não falou isso? Dá a outra face. Sabe por quê? Quando você se dá de todo o coração para a obra de Deus, você vai ser perseguido. Ele falou: o que vai nos separar do amor de Deus? Começa a pensar em pelo menos em 10 segundos. O que vai te separar do amor de Deus? O que pode hoje te separar do amor de Deus? Vai ser a luta, perseguição, fome, frio, ameaças de morte? Porque tudo isso aí Paulo passou. Quantas vezes ele foi perseguido? Quantas vezes ele sofreu naufrágio? Para muitos aqui que é marinheiro, né? Sabe o que é isso? Quando eu saí a primeira vez na minha vida, que eu nunca tinha pescado, que eu saí para pescar de botinha. Quando chegou lá na laje funda, lá no meizão, que eu olhava para um lado e para o outro e via a costeira desse tamanhozinho, meu coração gelou tudo. Rapaz, gelou tudo. E sabe o que eu quero dizer com isso? Quando você está no meio ali da vontade de Deus, fazendo obra, é que parece que você está lá no mazão e a costeira está longe. Teu coração vai gelar. Você vai sentir um friozinho. Você vai sentir, sabe, algo diferente. Mas quando isso vem, sabe o que quer dizer para a sua vida? Que você verdadeiramente é dependente de Deus. Deus gosta daqueles que são verdadeiramente dependentes dele. Dizer: eu já sei tudo, eu posso fazer isso aqui, deixa comigo. E Deus fala assim: não, meu filho, eu quero que você faça a minha vontade, não a sua vontade. Eu quero que você ouça o que eu quero que você faça. Sabe, meu amado, eu quero te convidar nesta noite a você se colocar de pé em nome de Jesus.